Sua vida já é cooperativa, só falta a sua vida financeira. Chegou o Sicredi Touch, a conta jovem do Sicredi. Abra uma conta em um futuro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Amigos da TV Cidade 10, nós estamos no estádio de Miguel Copati, onde vamos gravar mais uma edição do programa Você na TV Cidade 10. Esse programa que tem o intuito de valorizar pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, na nossa comunidade e hoje, muito especialmente, no esporte da nossa cidade. Eu estou com um personagem do esporte dessa cidade, de Santana do Livramento. Rudinei Machado Lucas, ex-jogador de futebol, começou aqui nesse gramado e aqui nesse gramado se tornou um profissional, depois rodou o estado inteiro, jogou também fora do Rio Grande do Sul e tem uma trajetória, muito importante no futebol profissional. E hoje é treinador de futebol também, com um longo currículo de trabalho, não só no estado do Rio Grande do Sul, também como fora. Rudinei, satisfação em conversar contigo, satisfação em voltar aqui ao Miguel Copati, que é o seu chão, onde você hoje se encontra, e para conversar um pouco de futebol, que é o assunto que você mais entende. Satisfação. Bom, primeiramente, muito contente de estar falando com vocês, com a TV Web. Primeiro, dar os parabéns para essa emissora que veio e ficou e que está fazendo a diferença, né? Então, é muito importante para que a nossa cidade possa ter esse tipo de empresa, de comunicação e principalmente para vocês também, que são excelentes profissionais e às vezes o mercado é um pouco restrito. Então, a gente fica feliz que todo mundo possa estar trabalhando. E em relação a nossa carreira, todo mundo sabe, de Santana, a gente começou em 80 com os mesmos projetos que o Armo está tentando fazer há 3 anos e costumamos comentar com os jogadores que um começo ele é assim, ele é difícil, ele é complicado, mas que se tu trabalhar direitinho, logicamente no futuro você vai ter proveito. Então, nesse sentido, nesse intuito que a gente vem trabalhando também no Armo. Pois é, você começou aqui nesse gramado, você tem uma ligação com esse clube, com esse estádio aqui, que está presente em toda a sua história esportiva, Rudy. Como é que foi aquele período dos anos 80, como é que você chegou ao futebol e começou aí uma trajetória que permanece até hoje? Bom, na verdade, o Armo também estava fechado quando a gente reabriu o clube, E nós costumamos dizer, nós que jogamos no profissional e treinamos no profissional, a gente não gosta de ser rotulado como esse treinador é desse clube, esse jogador é desse clube, até porque quando tu começa a exercer a função de atleta profissional, tu passa a exercer uma função que dificilmente tu pode ter um clube de coração. Então, porque os contratos vão se fazendo, os convites vão aparecendo e tu acaba trabalhando em todos os clubes e gostando de todos os clubes. Então, o Armo foi uma passagem da minha história como futebolística. E, lógico, comecei 2 anos aqui no meu primeiro ano já de profissional, subimos para a primeira divisão e aí começou uma trajetória até que bastante importante, porque tu ser jogador de Santana do Livramento, uma cidade com um pouco o futebol profissional, eles são clubes importantes, mas são uns clubes que não tem uma sequência de futebol profissional que a gente possa dizer, nós trabalhamos quase todos os gauchão, enfim. Então é difícil ser jogador em Santana do Livramento. Eu, graças a Deus, trabalhei 17 anos como atleta profissional, sem ficar 1 mês desempregado. Sempre eu fazendo os meus contratos também, que é difícil, Cid? Como técnico também, trabalhei no Paranaense também, é difícil. Atualmente não estou trabalhando no profissional, como estava comentando contigo em off, de que está muito difícil se fazer futebol profissional. A gente sabe da dificuldade do clube, sabe que se um profissional tem que trabalhar e receber,
Com essa mudança de lei agora que está acontecendo, que os clubes têm que pagar, que são obrigados a pagar, a gente vai rever e de repente está retornando ao futebol profissional. Agora, enquanto jogador, Rudy, quantos clubes na sua trajetória e quantas cidades aí, por quantos estados aí você andou aí jogando bola? Bom, na verdade eu comecei no Armo em 1980, saí em 82 como campeão da segunda divisão de profissionais com 54 clubes, na época que se tinha futebol extremamente profissional a nível de jogador. Hoje está bastante difícil, hoje tu não consegue ter grandes jogadores, são todos do mesmo nível, independente de clube. Gente que tem assistido vários jogos, não só por a TV, eu recentemente estive no Beira-Rio assistindo o Internacional, contra o São José de Porto Alegre, no primeiro jogo do Internacional do Gauchão, até para me ver em que estágio estava o futebol gaúcho, e fiquei muito surpreso com o que vi lá, mas negativamente. Depois trabalhei um ano no 14 de julho, tive o prazer também de trabalhar num grande clube que é o 14 como atleta profissional. Fiquei em quarto lugar, quase subimos para a primeira divisão, que foi uma pena que o 14 não tenha subido. E depois sim, depois fui para o Rio Grandense de Rio Grande, onde trabalhei 3 anos naquele clube, subi também quanto o 14 de julho aqui, onde deu um problema de documentação a nível de um atleta do 14, e depois comecei a minha trajetória. Guarani, 7 anos, um clube que gosto muito, que tenho admiração, Guarani de Bagé. E depois sim, o Atlético de Carazinho, que foi um clube que há 20 anos parado também, nós fizemos um grande trabalho com o Francisco Neto, um grande treinador, subimos, na época se subia em 2 divisões para chegar ao Campeonato Gaúcho também, e nós tivemos essa felicidade de ter jogado com grandes jogadores, Ademir Maria, o próprio Boni que jogou no Grêmio Santanense, Veneza que jogou no Juventude, vários jogadores, que a gente tem uma trajetória. Joguei em Santa Catarina também, tive o privilégio de quase subir um clube em Santa Catarina, não subimos porque o presidente, na verdade, pediu para não subir, porque tinha acabado o dinheiro e ele não tinha as condições necessárias para que deixasse o clube na primeira divisão. Joguei no Esportivo também, no Campeonato Gaúcho, no Million de Julio de Castilho, no Cruzeiro de Santiago. Tive o prazer de ter trabalhado com um grande profissional, que era o Chicão, e que veio a falecer como deputado estadual, das grandes pessoas do estado do Rio Grande do Sul. E a gente aprendeu, Sidney? A gente não é treinador hoje porque pegou e não. A gente tem uma estrutura como treinador, tem a carteira de técnico profissional, é do sindicato dos treinadores, tu sabe bem. Então a gente está sempre procurando melhorar. Então essa é a minha história, eu subi 4 clubes, o que é para poucos, porque é difícil subir a nível de segunda divisão, subir para a primeira. Então a gente vem trabalhando, vem se aprimorando e esperamos que a gente possa estar passando a informação correta para o clube que a gente está trabalhando hoje, que é o Jovem do Armo. E a decisão de ser treinador veio depois que parou? Você já amadurecia isso enquanto atuava profissionalmente? Como é que veio e como começou a sua trajetória enquanto treinador de futebol? Na verdade, eu com 38 anos, eu estava como zagueiro do Guarani, encerrando a minha carreira no Guarani. Encerrando a minha carreira no Guarani, com 38 anos, entendia que já tinha que abrir espaço para outras pessoas e acabei vindo para Santana do Livramento. Na época o o presidente que assumiu o clube no ano seguinte, que era o Dr. Paiva, que era uma pessoa que tinha uma ligação muito grande comigo, me procurou para voltar a jogar com 39, ficou bravo comigo. Entendia que eu deveria ter continuado jogando, porque foi um atleta que sempre me cuidei bastante. E a ser treinador, passou uns 2 anos, entendia que poderia fazer algumas coisas para ajudar a comunidade de Livramento. Então o Aimoré tinha um projeto na escolinha do Grêmio Poa, que era conveniada do Grêmio de Porto Alegre.
E ali começou a surgir, fui me interessando, fui aprimorando, fui lendo, fui estudando alguma situação que eu pudesse aprender alguma coisa. E aí surgiu como técnico. Tive a oportunidade de trabalhar várias oportunidades no 14, fazendo os belos trabalhos, mesmo com a situação que a gente sabe do interior, mas a gente sempre procurou fazer bons trabalhos. Depois do 14 teve Guarani, teve outros clubes, inclusive uma participação muito importante, né, no futebol paranaense. Eu tive como treinador, eu costumava ficar muitos anos no clube, né, Sidney? Uma coisa que eu gostava e os próprios clubes se identificavam comigo. Eu tenho várias matérias de jornal, costumo não falar muito sobre futebol, tu sabe muito bem, sendo dos poucos caras que eu falo futebol em Livramento, o próprio teu colega Ângelo Pinheiro também não gosta de falar futebol em Livramento porque é complicado, né? Então procuro ter meu material de trabalho, está todo lá em casa, né? Tenho várias reportagens do próprio Guarani de Bagé, com um jornalista quando escreveu que, né, uma matéria muito bonita, acho que é uma das matérias mais bonitas, né? Eu fui escolhido nos anos 80 o símbolo da raça alvirrubra, né? Então isso aí para mim foi muito importante. E tanto é que acabei treinando Guarani, né? Infelizmente ou felizmente, na oportunidade, o clube Guarani se encontrava numa situação bastante delicada. Para montar uma equipe foi muito difícil, trabalhamos todo no primeiro turno com enormes dificuldades, né? Mas saímos no primeiro turno, então. E depois tivemos a oportunidade de ir com China, trabalhar com China, campeão do mundo, foi importante para nós também. O China é um excelente profissional, hoje está trabalhando nas categorias de base do Grêmio, uma coisa que sempre comentava com ele, que ele deveria trabalhar no Grêmio, que ele, pela história que ele tinha no Grêmio, pelo histórico de atleta profissional, é pouco jogador ser campeão do mundo, e acho que o Grêmio, o ano passado, deu essa oportunidade para ele, né? Então eu espero que ele procure ir bem no Grêmio para que ele possa dar continuidade no trabalho dele. E na saída do China, do Cascavel, um time da primeira divisão do Paranaense, fiquei surpreso, porque na verdade eu queria sair com China, porque eu fui contratado por ele como auxiliar técnico. Entendo que quando o técnico sai, a equipe dele deveria sair toda junto. Mas, conversando com ele, eu fiquei surpreso quando o presidente e todos os atletas de nome que estavam no Cascavel pediram para que o presidente tentasse a minha contratação, por entender na oportunidade que eu tinha totais condições de não só ser treinador, mas treinar o clube do Cascavel na primeira divisão de profissionais. Fui sondado até pelo um clube tá me fugindo a memória, do Paraná, a terceira força do Paraná, o Paraná Clube, desculpa, o Paraná Clube ligou para o nosso presidente do Cascavel, perguntando de onde era a comissão técnica. Mas como tu sabe muito bem, o futebol é difícil, né, Cid? O futebol é complicado, se tu não tem um grande empresário por trás, é complicado. Então, nesse sentido aí que a gente vem trabalhando esses longos anos aí. Obrigado, Rudy. Nós vamos a um breve intervalo comercial, depois voltamos a conversar com o técnico Rudinei Lucas sobre o seu trabalho, mais especificamente aqui no Armo, nesse projeto do Armo de retomada do futebol. Já pelo 4º ano vamos entrar, daqui a poucos meses o Armo volta a disputar uma competição a nível estadual, assim como aconteceu o ano passado, e dando passo após, dando sequência no seu trabalho, visando aí um retorno, quem sabe, ao futebol profissional. Mas isso nós conversamos com o Rudinei Lucas no próximo bloco. Everdiesel retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para Virabrequim e Cardan. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. Voltamos com você na TV Cidade 10, hoje conversando com nosso amigo particular e também um grande profissional do esporte santanense, que o esporte santanense revelou pro
para o estado todo, né, para o Brasil. Rudinei Lucas, que eu sou um admirador do trabalho do Rudinei exatamente pelo senso profissional que ele tem. Rudinei se caracterizou por isso, inclusive ele comentou no bloco anterior que era um jogador, até não era um jogador muito bem dotado taticamente, ou tecnicamente, melhor dizendo, mas era um jogador muito tático e, acima de tudo, um profissional na sua essência. E hoje o Rudinei traz esse conhecimento exatamente na sua profissão. Aonde ele estiver, ele sempre tem esse senso profissional e passa isso para as novas gerações. E é o que você está fazendo aqui no Armo, nesse projeto do Armo de 4 anos já, trabalhando com a base, formando jogadores. Quer dizer, hoje, mais do que nunca, né, Rudinei, essa questão do profissionalismo, para quem quiser entrar nesse mercado do futebol, é preponderante. Bom comentário que tu fez. Eu costumo dizer sempre que não fui um grande jogador, né? Um jogador a nível de vários que já tiveram em Santana do Livramento, de uma qualificação técnica excelente. Mas eu tenho orgulho e costumo dizer sempre para os meus atletas, tanto da base como dos profissionais, que eu fui um excelente atleta profissional. E como sou até hoje um excelente profissional em tudo que faço, Sidney. Às vezes até a gente é mal interpretado quando tu... a palavra não seria ser chato, né? Talvez ser organizado. O neto do dono da bola da Band, ele costuma dizer que o pessoal tem mais estudo que ele, mas que ele é melhor que os caras, às vezes, ele dando uma letra sempre para alguns jornalistas, alguns comentaristas, ele costuma dizer, eu não tenho o estudo que tu tem, mas sou inteligente. Então, às vezes a gente acaba sendo um pouco mal interpretado. Então, aconteceu isso, né, na minha carreira, porque costumo entender que futebol é extremamente profissional. E independente do lugar que tu esteja, o profissionalismo tem que imperar. Então isso aqui é uma das coisas que eu me dou muito mal em Livramento, porque entendo que Livramento, a nossa qualificação em termos até de dirigentes profissionais são pouca, até porque, como comentei nas frases anteriores, é que a gente não tem uma continuidade que tu vai aprendendo como dirigente, como preparadores físicos, como técnico, como treinador de goleiro, né, como roupeiro, como própria pessoa que cuida no material de trabalho. Hoje nós aqui tem uma pessoa importante em Livramento e que ninguém sabe que ela é importante, que é o Paca, né? Então, o Hélio Prestes. Então... Inclusive está trabalhando num clube da Serra agora. Mas por que os outros clubes levam esse tipo de gente? Porque é importantíssimo, é uma figura importantíssima em qualquer clube profissional. Pois é, e quando eu levo para os clubes, tu sempre traz esse cara aí. Né? Então são coisas do futebol que tu aprende. Eu fui dirigido nos meus clubes, graças a Deus, e eu aprendi. Eu não fui um atleta que só joguei o futebol. Eu procurei ficar informado do que acontecia dentro da cidade, né? Toda a cidade que eu trabalhei, eu sempre procurei entender qual era a economia da cidade, que tipo de população era, da onde viria o dinheiro para os clubes, né? Porque entendo que tu não pode só jogar, tu mora numa comunidade e que tu é uma pessoa pública, né? Então eu, graças a Deus, eu tenho muito mais reconhecimento, muito mais moral em todas as cidades que eu trabalhei que a minha própria cidade. Eu sou ídolo em Bagé, tu sabe que sou, como atleta profissional, tanto é que tem pessoas de Bagé que vêm e ficam na minha casa, ex-dirigentes meus, ex-torcedores que são, né, que gravaram meu nome, e no próprio Atlético de Carazinho eu deixei uma marca muito grande, né, sou reconhecidíssimo em todas as cidades, e todas as cidades que vou e que fui, sou bem recebido. Então, esse trabalho no Armo é um trabalho que fomos ficando por aqui, até porque com medo também dessas saídas, só para dizer que estou trabalhando, né, e de repente não funciona assim. Entendo que o futebol é extremamente profissional e esse projeto do Armo é um projeto que vem dando certo.
Pois é, Rudi, exatamente isso que eu colocava, a gente até conversava fora do ar, né? A questão do trabalhar, né? Muitas vezes você vai em busca de um trabalho como treinador, escolhe um projeto qualquer, sabendo que esse projeto ele não tem uma base consistente, né? E isso faz com que você acabe até rejeitando muito o convite aí, exatamente por causa dessa organização que é preciso para se fazer um bom trabalho. Porque entendo que o futebol não tem outra coisa a não ser extremamente profissional. Como eu te digo, independe de categoria que seja, né? Então, as bases, ela é mais importante, as bases, e não deram valor nos longos dos anos, e por isso que o futebol nosso ficou do jeito que está. Infelizmente, digo aqui para ti, já disse no Paraná em várias entrevistas para a Globo, para todos os jornalistas dos paranaenses, em todos os lugares que fui, que o futebol vinha caindo, isso aí há 4, 5 anos atrás, né? Por entender que não estava surgindo grandes jogadores, e como não está. Acho que os jogadores ganham dinheiros que não merece, não pelas pessoas que são, mas pelo futebol. O atleta ele ganha pelo que eles produz. Então entendo que o futebol hoje ficou muitos valores para jogadores que jogam bem pouco e que nem jogam. São jogadores. Eu estava assistindo uma matéria agora pela manhã que o Kleber vai continuar no Grêmio ganhando 600 mil reais sem trabalhar, sem exercer a função. Então, isso que vem acontecendo no futebol. A gente vem passando a informação para os atletas locais. Vamos falar do Armo. São jogadores que estão no Armo há 3 anos, né? E que são bons jogadores. Livramentos tem bons jogadores. Eles são bons jogadores, mas péssimos profissionais. São péssimos profissionais no sentido de que não tem comprometimento, né? Entende que o futebol é só um passatempo, e como se o futebol fosse as pessoas pagar um ingresso de R$1, R$2, como é aqui no Armo, de que eles querem aparecer para o público. O atleta tem que aparecer para ele, para ele produzir para ele. Ele produzindo para ele, logicamente que ele vai produzir para o clube, porque primeiro tu trabalha para ti, pessoal, porque o teu sucesso depende das tuas forças, e tu trabalhando bem para ti, logicamente tu está ajudando o clube que tu está trabalhando, a empresa que tu está trabalhando. E depois sim, aí vem o teu sucesso. Eu não saí do Armo para jogar. Eu não joguei 7 anos no Guarani à toa. Eu não joguei no esportivo à toa. Eu só joguei lá porque eu fui merecedor de ter jogado lá. Como sair do Armo, um time com pouca expressão a nível estadual, e jogar nesses grandes clubes, que são grandes clubes, e ser campeão nesse clube, e ser treinado por grandes treinadores. Fui treinado pelos melhores treinadores do estado do Rio Grande do Sul: Ernesto Guedes, Francisco Neto, Geraldo Duarte, que treinou Palmeiras, Bebeto, que foi o maior artilheiro da história do Rio Grande do Sul, Canhão da Serra, para quem não conhece, é de Passo Fundo, jogou no Internacional, vários clubes. Então, a gente não chega num clube de paraquedas. É que nem vocês têm uma história para chegar na TV Web, porque tu tem uma história, o teu colega tem uma história. O dono da TV Web não vem te contratar porque tu é bonitinho, ele te contratou porque tu tem uma história, tu é um cara extremamente profissional. Isso nós estamos incutindo aqui nos atletas, que eles têm que ser profissionais do futebol, para que quando eles chegarem num estágio a nível profissional, saber dar uma entrevista, saber como se comportar fora do campo, né? Saber que tem que respeitar o torcedor, né? Saber que o torcedor, ele que manda no clube, porque nós trabalhamos com paixão, e com paixão não se brinca, com paixão se respeita. Paixão de clubística não se brinca com. É sério, futebol é sério. Tu é a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo, de São Paulo, vem criticando porque o Ganso não está dando o retorno que tem que dar. E eles estão certos. Então, a prioridade sempre é o torcedor. Eu trabalho para o torcedor. Costumo dizer, tu sabe muito bem, também, que todas as minhas entrevistas, todas elas vão ser sinceras. Se jogou mal, jogou mal.
né? Se errei, assumo o erro, mas que também os atletas assumam os seus erros, porque depois de entrar nas 4 linhas, o treinador é um coadjuvante. O que ele pode fazer? Ter um trabalho sério até sábado, depois numa boa palestra repassando a informação do adversário, porque o teu clube tu já sabe. O atleta, independente de ser garoto ou profissional, tem que entender que o que ele fez na semana é o que ele tem que executar dentro do gramado. Então, eu posso ser o treinador até eles adentrar dentro da cancha, do campo, porque depois é com eles. Então, essas é uma das coisas que a gente trabalha muito, o lado psicológico, o lado de estudarem, o lado de... Hoje o atleta profissional, nos anos atrás, nós tínhamos que jogar e não tinha a facilidade que você tem hoje. Então hoje a informação está aí para que os jogadores, atletas, possam se informar da melhor maneira possível. O que esperar, o que o torcedor do Arma Futebol Clube, do Alve Azul aqui do bairro Industrial, pode esperar da temporada 2015, dessa base do Arma aí que você já vem trabalhando há 4 anos? Bom, não só o torcedor do Arma, porque o Arma ficou muito tempo parado, acaba perdendo aqui um certo vínculo com aqueles torcedores. Existe ainda os torcedores do Arma. Hoje a gente trabalha para Livramento, para comunidade. Eu, independente do clube que eu estou, eu sou Livramento, cara, eu sou bairrista. Eu não sou do Arma, eu não sou do 14, eu não sou Grêmio Santanense, eu não sou Fluminense. O clube que me contratar, eu vou trabalhar primeiro com a minha honestidade de trabalho. Não, né? Sou muito sério nas minhas coisas que faço, né? Não aceito que ninguém, ninguém de fora vem interferir no trabalho. Só joga quem... Eu não escalo o jogador. Quem se escala é eles dentro do trabalho. O que nós estamos trabalhando há anos já é um trabalho que vem uma continuidade séria. Nós tínhamos pretensão de ter disputado a 3ª divisão hoje, que para mim é a 3ª divisão. Não tem outra coisa a não ser que é 3ª, 2ª e 1ª divisão de profissionais, né? Então o Arma vem se estruturando. Daqui 1 ano, 2, o Arma vai disputar um campeonato a nível profissional, porque entendo que se tu tem um projeto para ter trabalho, entendo que tu tem que chegar no máximo do futebol, que seria o profissional, né? Até para ti tentar vender um atleta, e a nível profissional é que vai acontecer. Então, o clube vem se estruturando, precisa melhorar ainda, precisa melhorar muito ainda, porque entendemos que são poucos colaboradores, e já agradecer dentro de mão todos os nossos colaboradores, todos os nossos, eu não vou citar nome porque às vezes é complicado, mas tem pessoas, às vezes, tem pessoas em Livramento que até às vezes são criticadas, né? Mas para nós, no Arma, elas têm um valor enorme. São as pessoas que ajudam financeiramente o clube, porque é um clube que não tem receita, né? E às vezes pode até achar, os caras estão lá para pegar dinheiro. Como vai pegar dinheiro de um clube como o Arma, como um 14? Não tem como nós pegarmos dinheiros próprios, pegar dinheiro do clube para nós, pessoas, não existe. Porque o dinheiro é tão pouco, que o pouco que tem, tu tem que pagar a arbitragem, pagar a estrutura para que tu possa ter um estádio adequado, para que tu possa receber as pessoas. O Armo mesmo precisa ter umas cabines de imprensa para vocês, para não ficar ao relento. Isso tudo tem custo. Porque a gente sabe, né, Rudy, que quem hoje se envolve em futebol em Livramento, ele mais põe do que tira, né? Você sabe que o futebol hoje não proporciona, pela sua estrutura, da pessoa fazer um investimento e ter um retorno. Imagina que o presidente do Palmeiras colocou não sei quantos milhões, ele, presidente do Palmeiras, colocou no Palmeiras. Se o Palmeiras colocou não sei quantos milhões, não lembro agora, para quem não está atualizado, mas eu sempre estou atualizado em todos os clubes. Se tu falar futebol comigo do Brasil, vou te dar informação de todos. E imagina a gente aqui no interior, né? Então, é dessa maneira que a gente vem trabalhando, mas esperamos dar continuidade ao nosso trabalho. Eu acho que o nosso trabalho é sério. Os pais nossos também são pessoas importantes, os nossos atletas também sabem que aqui eles são muito bem tratados. Nós nunca, todas as pessoas que caíram aqui dentro do Arma como jogador, independente de que situação ele era, se era
né, tinha uma condição financeira melhor ou pior, se era gordo ou não, a gente sempre tratou todos os alunos da mesma maneira. Se não ficou, foi porque a exigência do futebol ela é muito grande, né? Então, dessa forma, de repente um atleta vem e não fica e cria uma situação adversa. Não, aqui a gente procura ser o mais honesto possível com as pessoas e avaliando toda uma situação de jogador mesmo, né? E tirando a escolinha, sim, que é a escolinha recreação mesmo. Então esperamos que o Armo possa fazer um bom trabalho na Copa Sub-17, que começa agora esse mês que vem. Estamos trabalhando forte todos os dias, a nível de profissional, treinamentos, todos dos times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro é o que nós estamos colocando aqui. Contratamos o Álvaro, um preparador que acaba de se formar na faculdade da UBRA, em Porto Alegre, e a gente está procurando sempre melhorar e se atualizar. Obrigado, Rudy. Certamente teríamos muita coisa para conversar com você. Você acima de tudo, um estudioso do futebol, tem muita informação, mas gostaria de te agradecer por essa entrevista, por essa participação aqui no nosso programa na TV Cidade 10 e dizer para você, né, que a TV Cidade 10, assim como aconteceu no ano passado, quando acompanhamos na íntegra a participação no Armo do Sub-19, estará juntamente com o Armo, valorizando o trabalho de vocês, porque vocês são merecedor de ver esse trabalho que vocês estão fazendo aqui de formiguinha, mas que certamente vai render muitos frutos no futuro para todas as pessoas, mundo afora, assistirem. Obrigado, satisfação e sempre um prazer conversar com você. Bom, eu só tenho a agradecer, quero elogiar vocês de novo, né, terminando a minha entrevista, e dizer que vocês foram assistidos em todo o mundo. Porque recebi através de comunicações a nível de e-mail, vocês foram assistidos com várias pessoas que estão em Dubai, em vários outros países, que passaram informação para mim, e do Brasil nem se fala. Graças a Deus tem uma relação em todo esse Brasil afora, todo mundo mandando os parabéns através da TV Web. Então é importante para que nossa comunidade tenha esse tipo de informação, e vocês estão de parabéns. E o Armo, toda vez que vocês for vir aqui no Armo, não tenha a menor dúvida, sempre serão bem tratados, porque sem a imprensa, nenhum clube de futebol, se não é vocês, pode fechar todos os clubes de futebol, porque aí tu não sabe nada da informação, e aí nós não teríamos como saber quem é Rudinei, quem é Filipão, quem é Abel. É só a imprensa mesmo que faz com que esse nosso nome seja elevado para vários lugares. Obrigado, Rudinei. Rudinei Machado Lucas, o nosso entrevistado de hoje no programa Você na TV Cidade 10. Essa TV sem fronteiras que valoriza o que é nosso.